Rose. E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada a quem fez o pedido, meu lindo. Foi o Conovinidá, ele doou R$10 lá no LivePix. Muito obrigado, meu nobre. Ele pediu, falando sobre Sukuna versus Gojo. De qual canal, amor? Danael Fernandes. Danael Fernandes. E se você quer um react patrocinado também, é só você ir na descrição, lá tem todas as informações que você precisa, beleza? Beleza, e antes de iniciar, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e ative esse sininho e bora reagir conosco. Bora. YouTube, vamos falar sobre a famigerada luta do Sukuna contra o Gojo. Desculpa as 3 pessoas que não sabiam que essa luta acontecia e levou spoiler no título, mas já deixa 3 avisado pessoas, aqui, vai, tem spoiler, gente que assistiu. óbvio. Vou falar da luta toda aqui. Só que esse vídeo aqui não vai ser eu basicamente resumindo a luta e nem nada do tipo. Vai ser mais a minha visão sobre a luta, se GG Akutami conseguiu andar bem no andamento, desenvolvimento e resultado dessa luta. E mais importante também, a reação do público a essa luta. Porque talvez eu tenha tido uma experiência muito diferente de muita gente, justamente porque eu não li semanalmente, eu sentei a bunda e li a luta de uma vez só. Ler Jujutsu semanalmente é uma experiência completamente diferente de ler Jujutsu de uma vez só, então eu também queria falar um pouquinho disso daqui. Agora, a grande pergunta é, Sukuna ou Gojo? De que lado eu tô? Eu não vou te dar uma resposta concreta, mas eu quero deixar claro aqui que eu tenho uma conexão profunda com Sukuna. Nós dois nos entendemos porque temos um problema muito grave em comum. Calvície! Olha esse homem, não conseguiu resolver esse problema, cara! Calvície é natural, mas tadinho. E como se resolve esse problema que tanto assola ele? A forma mais simples e mais segura possível é com a manual. Ah, e mais barato também, porque a Hair Friday já começou. 40% de desconto no primeiro pedido com a manual e também ganha essa necessaire incrível aqui. Além da necessaire, 40% de desconto e frete grátis em todo o Brasil. Ah, e vai logo que você consegue isso só em novembro, hein? Vamos lá tratar a queda capilar, é bem importante. Tá, mas enfim, o que eu pessoalmente achei da luta? Eu sou anti-clickbait, então eu vou falar logo de uma vez, vambora. Eu achei a luta muito, muito boa. Uma Dice não é a melhor luta de Jujutsu inteiro. Inclusive, eu acho ela melhor que a luta do Hakari contra o Hajime. Só que ela também é a luta mais complicada do mangá e é até mesmo complicada de julgar. Porque vamos lá, qual que é o principal rolê dessa luta que deixa ela tão divisível para as pessoas? Tem o seu final, mas não vou falar disso agora. Grande parte do seu andamento, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. E o seu próprio conceito. Lutas de Jujutsu após Shibuya começaram a ter esse aspecto bem quebra-cabeça. Eu até falei isso no meu vídeo anterior. Parece que GG Akutami tava pegando muita inspiração em Hunter x Hunter e em Jojo. Então as lutas simplesmente são uma loucura. Porém, elas são uma loucura porque a técnica inata de quem o nosso personagem está enfrentando, ou em alguns momentos o personagem que nós estamos torcendo, por exemplo, o Hakari, é confusa, é complexa. Esse não é o caso de Sukuna versus Gojo. Qual o poder do Sukuna? Ele corta. Foda. Qual o poder do Gojo? Ah, é o infinito. O infinito a gente meio que já sabe como é que funciona. Pode ser um pouquinho difícil de entender de início, mas a esse ponto da história você provavelmente já entendeu como funciona. Só que são dois dos personagens mais poderosos do universo de Jujutsu. Eles não vão usar apenas as técnicas que nós sabemos que eles conseguem usar. O sistema de poderes de Jujutsu é complexo e ele é usado em seu 100% aqui. É disputa de expansão de domínio 5 vezes. É o Gojo destruindo o próprio cérebro pra dar carregada no cooldown das habilidades dele, eu acho. É Gojo usando domínio simples em algum momento aleatoriamente dando certo. É Gojo diminuindo o tamanho do domínio dele. Quantas coisas o Gojo fez nessa porra dessa luta? Meu Deus do céu. É Sukuna adquirindo 5.000 de QI pra conseguir adaptar uma Horaga. É Sukuna cortando o conceito do céu. É uma luta de alto nível, onde eles usam muito mais o cérebro do que qualquer outra coisa. Eles usam as mecânicas do universo de Jujutsu da maneira mais extrema possível. E isso cria um, entre aspas, problema. Porque não é uma luta direta. É uma luta onde o narrador tem que explicar constantemente o que diabos está acontecendo. E não só o narrador. Tem esse trope em Battle Shonen que é bem conhecido, onde os personagens de apoio estão observando a luta e eles comentam sobre qualquer coisa que vai acontecendo. Essa luta é isso, cara. Isso é legal ainda assim? Sim, isso é legal ainda assim. Nessa luta você vê o Gojo quebrando as regras do universo de Jujutsu de alguma maneira, e aí o narrador vai lá e explica como ele conseguiu quebrar essa regra. E o melhor é que tudo faz sentido, não teve nada nessa luta que eu achei sem sentido. Tudo que, entre aspas, não tinha sentido é explicado na própria história como sim, eles estão quebrando as regras, só que de uma maneira que faz sentido. Pra quem gosta, pra quem tem algum apreço pelo sistema de poderes de Jujutsu, isso é bem legal. Eu tenho, então eu achei legal. É genuinamente interessante ver dois feiticeiros de nível tão alto assim caindo na porrada. Que a porrada deles jamais vai ser uma porrada normal. Especialmente porque a condição de vitória do Sukuna é tentar encontrar uma maneira de ultrapassar o infinito do Gojo. Então nunca que essa luta ia ser só uma porrada normal. É um duelo de inteligência e conhecimento do sistema de magia desse universo. É bem maneiro.
Entretanto, nada muda o fato de que você não tá bem acompanhando uma luta, você tá lendo um textão. Páginas e páginas de explicação, atrás de explicação, atrás de explicação. Às vezes acontece uma singular unidade de coisa e passa, sei lá, 10 páginas explicando a porra toda. Pô, irmão, essa parte aqui no início da luta, depois do Gojo e do Sukuna destruírem uma porra de um prédio. E aí todo mundo passa papo de 15 páginas batendo um papo sobre amplificação de domínio, é de querer estar nesse prédio aqui. Mas eu gostei da luta, mas eu entendo quem não gostou muito, especialmente nesse início, onde eles quebram o domínio um do outro, papo de 5 vezes. Mas outra coisa que eu acho que talvez tenha prejudicado a leitura de algumas pessoas pra essa luta é ter lido semanalmente. Como falei mais cedo, é claro. Porque você tá lendo o capítulo inteiro tendo que esperar mais coisas acontecerem, mas talvez o capítulo não tenha acontecido nada de realmente muito grandioso. Algo grandioso aconteceu e aí você secou a bunda e leu a explicação de por que isso aconteceu. Espera uma semana pra ver a luta continuar. Eu acho que Jujutsu tem um ritmo muito melhor se você só senta a bunda e lê de uma vez só. Agora que eu tô nos semanais, eu já tô me sentindo um pouquinho incomodado com o ritmo semanal de Jujutsu. Super parece que a história não foi pensada assim, o que é um pouco estranho, porque é um mangá. E eu senti muito isso também, porque eu meio que pegava semanalmente a reação das pessoas, e a coisa que eu mais ouvia dizer é que o Sukuna apanhou a porra da luta inteira pra no final ele vencer. Gente, de onde isso veio? Eu vou ser 100% sincero, Sukuna e Gojo tava pau a pau quase que a luta inteira. O Gojo era, obviamente, muito superior em conflito corpo a corpo. Então sempre que eles iam cair no soco, o Gojo metia porrada no Sukuna. GG deixou bem claro, o Gojo é superior nisso. Só que GG também deixou bem claro que o Sukuna é superior em domínio. O Sukuna só destruiu o Gojo em domínio. Quem tinha que ficar mudando de estratégia o tempo inteiro pra não morrer naquela porra era o Gojo. Isso é um ponto muito importante. A estratégia do Gojo de destruir parte do cérebro pra meio que resetar o cooldown do domínio dele, ou sei lá, foi um bagulho reativo. Numa disputa de domínio, o Gojo meio que perde. A ideia do domínio do Sukuna não ter uma barreira meio que fudeu o Gojo em muitos pontos. E quem parecia estar ditando a luta nesse início era o Sukuna. O Gojo que tava se adaptando o tempo todo pra conseguir lidar com o domínio do Sukuna. E o mais importante, esse rolê todo do cooldown acaba meio que dando errado e o Gojo não pode mais usar a porra do domínio dele. E naquele momento, o Sukuna ia vencer. Tipo, o Sukuna muito ia vencer. O Sukuna ia vencer sem Mahoraga. Tudo por causa do domínio. Claro, ele não venceu porque o Gojo ativou o domínio dele logo antes do Sukuna ativar o dele. Então, o Sukuna tá com a cabeça fodida. Mas ainda assim, eu sinto que as pessoas não falam muito dessa parte em particular. O Sukuna ia vencer naquela hora ali mesmo. Se ele tivesse feito o símbolo um pouquinho mais cedo, eu acho. E eu acho isso um bagulho importante, porque a história sendo contada e sendo apresentada na luta é bem legal devido a isso. A luta meio que tá em pé de igualdade. Um dos dois é melhor em uma coisa e o outro é melhor na outra coisa. Os dois tentam adaptar essa questão. Inclusive, até depois desse início, os dois não podem mais usar domínio. Então, o Sukuna vai lá e invoca dois bichos, o Mahoraga e o Agito lá. Por quê? Porque ele não se garante no soco. Literalmente, ele não se garante no soco. Então, já que a ideia do domínio fracassou, Mahoraga. O ponto dessa luta toda é inteligência, é usar estratégia. E os dois fazem isso muito bem. Só que se você pegar pra ler, tipo, semanalmente, realmente deve parecer que um tá batendo mais que o outro, mas não é essa a ideia. Claro, tem um ponto onde o Gojo só tá se divertindo com o Sukuna e seus dois pais. Só que agora a gente sabe que é porque ele tava esperando o Mahoraga se adaptar e blá 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 blá. Enfim, é isso. Eu achei a luta bem justa, na verdade. Os dois lados estavam lutando bem. E esse era literalmente o ponto da luta. A luta não era pra ser só física, ela é muito mental. E os dois estavam criando estratégias muito boas a luta inteira. Agora vamos falar um pouquinho sobre o final da luta e sobre a questão de personagens nessa luta. Bom, como todos já sabemos, o Gojo foi... Eu ia falar que ele foi de horizontal, mas na real ele foi de linhas paralelas mesmo. Gojo morreu. Eu acho que ele vai voltar? Eu não sei. Na real, acho que isso é um ponto positivo da escrita de Gege Akutami. Ela escreve mortes de uma forma tão seca que simplesmente não dá pra saber se algum personagem vai voltar ou não. Se fosse alguma outra obra que desse mais atenção pra morte dos personagens, e aí o Gojo morresse da maneira que morreu ali, eu ia falar sem dúvida nenhuma que ele tava vivo. Mas por causa da escrita de Akutami, eu não tenho ideia. Eu tenho algum problema com a maneira como ele foi feito, mais ou menos. Porque a lógica de como o Sukuna conseguiu cortar o Gojo faz sentido. Ele cortou o espaço onde o Gojo estava e ele precisava do Mahoraga para se adaptar dessa maneira em específico para o Sukuna entender como fazer isso. A cena onde o Mahoraga corta a mão do Gojo pode ser um pouco interpretada como o Sukuna começando a entender como fazer esse corte. Eu acho isso legal, eu acho que faz sentido. Não mostrar o Gojo sendo cortado traz um pequeno problema em relação a como ele foi atingido por isso. Ele estava se vangloriando por ter vencido e aí veio o corte e não percebeu, mas ele tem os 6 olhos, então como ele não teria percebido? Por acaso o corte aconteceu ao mesmo tempo que aquele último vazio roxo? Eu acho que não, mas será? Parece que a Gege só não sabia como executar em si a cena do Gojo sendo cortado. Ou no caso só não queria mesmo, mas realmente fica um pouco a dúvida de como o Gojo foi pego por isso. Eu não acho isso uma grande coisa, eu não acho que atrapalhou a experiência da morte, nada do tipo não. Eu sei que muita gente ficou muito puta com isso, queria ver exatamente como teria acontecido, porque senão fala que é furo de enredo ou sei lá. Mas eu acho que era um bagulho difícil de visualizar
atualizar até pra Gege, quem sabe. E agora a questão do personagem do Gojo. Muita gente ficou muito puta com ele só admitindo no céu, entre aspas, / aeroporto, foda-se, Gege tava chapada. Admitindo que Sukuna era mais forte, mesmo sem o Mahoraga ele teria vencido. Lembra do que eu falei mais cedo, né? Quase venceu só por causa do domínio, mas tudo bem. Em geral ficou muito puto com isso porque mudou muito o personagem do Gojo. Eu não sei se eu só tinha uma visão diferente do personagem comparado com vocês. Gojo era um cara muito forte, com isso ele era muito egocêntrico por ser forte. Só que ser forte é meio que uma maldição também pra ele. A ideia da solidão do mais forte é trazida à tona até nessa luta. O Gojo não tem desafio, ele quer ter algum desafio. A luta dele contra o Toji quando ele era adolescente até teve um pouquinho do rolê disso, porque ele quase que teve um orgasmo. A ideia de treinar a geração nova é um pouquinho disso também. É a solidão do mais forte. Junto disso, eu sempre interpretei as provocações que ele faz durante lutas como uma estratégia numa vibe um pouquinho Homem-Aranha. Homem-Aranha faz piada pra irritar e distrair o oponente. Gojo humilha o oponente pra irritar e distrair ele. Ele faz inimigos caírem na pilha dele. Deu muito certo com o Diogo, por exemplo. Eu sempre interpretei isso mais como uma estratégia do que como ele literalmente é 100% assim o tempo todo. Contra o Miguel, quando ele tava extremamente sério porque ele queria acabar com aquilo o mais rápido possível pra poder ir lá lidar com o Geto, ele ainda assim humilhou o Miguel. Ele simplesmente é assim e eu não sinto que isso é só ego, não. E aí, finalmente, ele lutou contra alguém à altura dele e essa pessoa o derrotou de alguma maneira. Deu um jeito de derrotar o Gojo. Eu não sei o que a galera queria, que ele fosse derrotado e ficasse tipo, não, foi trapaça. Não, o Gojo queria uma luta à altura e ele se divertiu muito durante a luta. Isso é muito importante de lembrar. Tem um ponto onde a galera assistindo até comenta, eu acho que ele só esqueceu do Megumi. O Gojo estava curtindo a luta toda. Por um breve momento ele não tava mais sozinho, essencialmente. O que ele fez ali naquele final, na morte dele, foi só uma observação. Eu perdi porque ele era mais forte e agora não estou mais sozinho. É isso. Inclusive, assim como o Gojo respeita o Sukuna por ele ser forte, pelo menos a sua maneira respeita ele, o Sukuna respeita o Gojo de volta. Não sei como dizer isso, Gege Akutami conseguiu fazer uma luta que respeita muito bem os dois personagens, e os dois personagens também se respeitam durante a luta, mesmo com vários trash talks em vários momentos, e ainda assim a fanbase lendo ficou tipo, não, descaracterizaram o Gojo, não, o Sukuna apanhou a luta toda. Tipo, eu discordo de vocês nessa visão. A luta, em uma questão de história, foi muito boa. A questão emocional dos personagens deu bem certo, a ideia do amor e de solidão, sem tomar muito tempo de ficar conversando, mas dá pra entender que é isso que está acontecendo na luta em um ponto de vista emocional. E a parte mais física da luta foi bem legal, porque é uma luta de inteligência. E ela era pra ser, são os dois personagens mais fortes desse universo. E esse universo não é só, eu tenho um hack muito pica e eu sou muito forte, fim. Não, pô, seja um feiticeiro inteligente pra você conseguir usar essa habilidade da melhor maneira possível. Essa é a ideia de Jujutsu, pelo menos na minha cabeça. Enfim, o que vocês acharam dessa luta final? Eu gostei muito dessa luta, não vou mentir não. Eu achei a melhor luta de Jujutsu, provavelmente. É isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! Cara, então, a gente não assistiu, a gente não leu, a gente só viu vídeos. Só reagimos. Só reagimos. E, cara, eu gostei muito da análise dele. Porque foi o ponto de vista dele, como espectador, como leitor do mangá, no caso. E o fato dele falar tanto de inteligência e não só de força traz um peso muito grande pra essa luta. Porque, tipo assim, não adianta o cara ter o poder muito bolado, um poder que, dizima tudo, se ele não souber usar. Exatamente. Ou aprimorá-lo, ou talvez torná-lo melhor para determinado oponente. Exatamente. E foi isso que os dois fizeram nessa luta, ponto. Eita! Bom, você já resumiu. No seu ponto de vista, tu acha que ele ainda vai voltar ou ele morreu mesmo e não vai voltar? O que tu acha? Tipo assim, é complicado tirar um personagem tão amado dos espectadores. Eu, sinceramente, acho que ele não volta. Você acha que não volta? Eu acho que não volta. Como foram as coisas ali, ele meio que lá no aeroporto, /céu, vendo as outras pessoas lá e admitindo que o Sukuna era melhor, eu acho que ele não volta. Bom, eu discordo. Eu acho que ainda tem aí um pouquinho de chance dele voltar, devido os leitores ficarem falando, poxa, ele não era pra ele ter morrido, ele era importante e tal. Eu ainda tenho um fundinho assim de esperança pra ele voltar. Eu gostei da análise dele e foi como você disse, ele não pegou só a forma que eles lutam em si, o jeito que eles vão utilizar a inteligência dele pra conseguir deter o oponente. É verdade. E entre o Sukuna e o Gojo, tu tem preferência? Eu queria o Gojo, né? Mas fazer o quê? Deu ruim pra ele, né? Ruim. Foi Jeff. Bom, gente, o link do vídeo original tá na descrição. Clica lá no link, você vai direto pro canal Danael, né? Danael Fernandes. Isso, diferente o nome. Pensei que era Daniel. Você vai ver todos os vídeos dele na íntegra.
Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.